cadeira pegada. Ninguém diz que eu estou doente, que eu tenho uma doença destas, porque em casa choro, sozinha, mas na rua estou bem disposta. Era muito chegada a eles, era. Muito chegada mesmo. Muito chegada aos meus pais. Era a menina deles, como eles me chamavam. Chamavam-me sempre, oh menina, menina. Eu era a menina deles, não era a filha que eles me chamavam, era a menina. E quando eu era pequena me chamavam Maria de Lourdes, assim Maria de Lourdes. Sabia por onde é que havia de meter, porque já sabia que havia qualquer coisa que não estava bem. Andávamos bem, eu era muito amiga dos meus pais, eles também não tinham mais ninguém, tinham só esta filha, e eu por eles fazia tudo, por os meus pais fazia tudo. Foi muito, muito, muito triste. Eu recordo-me que tiveram que me tirar à força da campa, porque eu queria lá ficar sentada ou deitada junto da minha mãe, não queria vir para casa. E aqui é o meu quarto. Aqui também somos os três. Isto foi num crisma, uma profissão de fé lá em Coimbra, antes de vir para cá. Somos os três, o meu pai, eu e a minha mãe. E eu dormi, porque o meu pai morreu cá em casa e fui dormir para aquele quarto. Depois, quando ela adoeceu, pus aqui duas camas estreitas, duas camas de uma pessoa, uma para ela, outra para mim, mas assim juntinhas. E ela andava com a mãozita assim por baixo da roupa à minha procura. Oh menina, estás a dormir? Eu tornava outra vez, oh menina, eu não dizia nada, estás a dormir? Custou-me muito, 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 muito a morte da minha mãe, mais a da minha mãe do que propriamente a do meu pai, embora me custasse muito a do meu pai também. Pronto, logo me apareceu isto, porque foi passado 2 meses e meio dela falecer, apareceu-me o cancro da mama e, claro, eu acabei por não fazer o luto da minha mãe em condições. Nesta solidão, porque isto custa muito, estar sozinha custa muito, a solidão é muito, muito difícil. Não desejo a ninguém que esteja... É mesmo muito difícil passar estas datas festivas sozinha. Antigamente só ficavam 8, 10 pessoas no Natal, no ano passado ficaram 35 à mesa a comer. Pois porque eu tenho apartamentos e as cadeiras de rodas não sobem, ou porque os utentes próprios vão e querem vir para casa rápido e as pessoas têm que deixar o jantar a meio para vir trazer. Uma razão ou outra a gente não sabe. Pronto, entrei para o lar com 22 anos e pronto, fui contratada para fazer a cozinha, para ser responsável pela cozinha na parte de jantares, lanche e jantares. É quase como as crianças quando vão para o infantário. A gente chega a uma altura que tem necessidade de pôr os pais, eu falo por experiência própria, coloquei a minha mãe no centro de dia e inicialmente rejeitam, não é? Porque não querem sair de casa, porque não querem, mas depois acaba por amar, porque faz crochê, porque convive com outras pessoas da idade dela, não está sozinha só focada nos filhos. Porque os filhos também têm a sua vida, também têm filhos para criar, têm que trabalhar. E é uma ótima opção e ainda bem que existe.
Devia haver mais, é como digo, devia haver mais. O nosso Estado devia ajudar, porque a nossa população está cada vez mais envelhecida e não há apoios para os idosos. Houve uma amiga dela, ex-colega de escola, um bocadinho mais velha, que tinha tido 6 rapazes. Eu achei super interessante. Pronto, o programa fez este ano 20 anos. Houve uma festa no Rivoli, que foi bem exemplificativa do que é e do que se passa, em que estavam, mais ou menos falou dos 16 casos, pronto, resumidamente, evidentemente. E acho que isto é realidade, é troca de afetos. Fiquei viúva há 7 anos, tratei do meu marido sempre, depois andava a passear sozinha ou com uma amiga ou qualquer coisa. Mas depois me caí, fiquei com medo, já não andava tanto. Fui caindo, cuidado, tenho 91. Lá no Brasil, a gente não tem assim, pessoas que atingem, em geral, essas idades de 90 anos e principalmente que ficam sozinhos na cidade. Uma pessoa no Brasil que tem 90 anos, ela está rodeada, é vó, está todo mundo ao redor ali. Mora com os filhos, está ali junto. E aqui não, aqui as pessoas, é meio normal uma pessoa ter 90 anos e morar sozinha. E, nossa, eu fico pensando, o que a pessoa tem para poder fazer da vida dela? Quando o Caio chegou à casa da minha mãe, chegou em setembro, depois entrou em outubro, ela tinha 89. Portanto, a Jamil entrou em junho e ela já tinha 90, que ela faz em dezembro, anos. Ou seja, depois da Jamil entrou o Gui, quando ela já tinha 90, e a minha mãe vai fazer 91 quarta-feira. Foi uma relação de muito companheirismo, né? Eu e a dona Fátima, a gente se conectou pelas histórias. A gente conversava muito e por ser mulher, a gente conversava muito de namoros, de vida pessoal. E então ela gosta muito de saber muito da minha vida amorosa e gosta de contar dela também. Então a gente se conectou dessa forma. E ela é uma pessoa, uma excelente guardadora de segredos. Tem coisa muito íntima que eu cheguei a contar assim pra ela e ela guardou. Eu às vezes sento aqui na poltrona com ela, ela tá ouvindo a música ou vendo televisão e eu fico estudando do lado dela e fazendo companhia para ela, porque às vezes o que ela precisa não é nem a conversa e sim ter alguém do lado dela. E ela não tinha netos, nem eu nem a minha irmã temos filhos. Portanto, eles são os netos. Ela, aliás, acha mais do que isso. Ela acha que a nova família dela são estes. Os seus filhos e netos, e pronto, estão em casa deles. Eles é que na sua casa. Mas eu acho que estão na casa deles, porque é assim que eu quero que eles sejam. Eu chamo ela de vó e ela me chama de filho, neto, às vezes de Caio também, mas... A gente recebe uma família e tem com quem contar, né? Fica para além do programa. Hoje são pessoas que eu confio, considero a minha família, né? Tanto a dona Fátima quanto a Antônia, Joana, todo mundo. São pessoas que eu amo muito e... Este programa é fantástico e acho que há uma troca muito grande de afetos. Portanto, tudo isto tem um nome que é amor.